4 lições que aprenderemos no estudo das bem-aventuranças. Para darmos início, vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica, que está localizado aí no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo do 3 ao 12, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e falarem mal contra vocês por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. As bem-aventuranças proclamadas por Jesus não são apenas princípios de vida, mas declarações revolucionárias que desafiam a cultura, a religião de sua época. Elas expuseram as falsas percepções sobre o que significa ser devoto a Deus, a quem realmente herdar o reino dos céus. A partir dessa reflexão, podemos extrair 4 lições poderosas sobre as bem-aventuranças. Primeira lição: a verdadeira bem-aventurança não está na autojustiça, mas na humildade espiritual. Jesus começa as bem-aventuranças exaltando os pobres de espírito, aqueles que reconhecem sua total dependência de Deus. Isso contrasta fortemente com a crença comum na época, que valorizava a autojustiça, a descendência de Abraão, com garantia do reino. A lição aqui é clara: a verdadeira bênção não está em quem somos ou nas nossas realizações, mas na nossa humildade e reconhecimento da nossa necessidade de ter Deus como nosso Senhor e Jesus, que é o mesmo Deus, como nosso Salvador. A verdadeira bem-aventurança é essa, está na humildade espiritual. Segunda lição: as bem-aventuranças expõem a farsa da religiosidade superficial. A sociedade da época valorizava a observância externa das leis e a moralidade aparente, promovida pelos escribas e os fariseus. Porém, Jesus desafia essa visão ao mostrar que o reino dos céus pertence àqueles que passam por sua transformação interior e genuína, e não apenas àqueles que seguem as regras religiosas. Aprendemos assim, com essa lição, que Deus valoriza a autenticidade e a integridade espiritual acima de qualquer demonstração externa de religiosidade. Bem, então você aí que está ouvindo a palavra vai ouvir quem são os fariseus. Aí, descrição desse vídeo logo abaixo aqui, você vai ouvir o que esses fariseus faziam como religiosidade. Eles usavam o externo e não o que estava por dentro. Por isso que Jesus dizia para eles: sepulcros calhados, né? Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são podridões, ossos secos. Então você ouça e se edifique aí, para você entender aí o que a lição 2 quis dizer com essa farsa religiosidade superficial. Terceira lição: o reino de Deus é para os quebrantados e necessitados. Ao declarar que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus, Jesus desafia a ideia de que apenas os justos e poderosos recebem a bênção de Deus, ensinando também que o reino é para aqueles que reconhecem sua própria falência espiritual e a sua necessidade desesperada de Deus.
Essa lição nos lembra que Deus se aproxima dos quebrantados e que a verdadeira entrada no reino começa ao reconhecer a sua própria insuficiência. Preste atenção, aqui nessa terceira lição está falando de pessoas que são quebrantadas e necessitadas espiritualmente. Pessoas que se sentem autossuficientes, que dizem, que acham que não precisam de Deus, que não precisam se submeter à liderança do Senhor Jesus, que é pessoa soberba, uma pessoa que se auto-intitula alguma coisa que não é. Uma pessoa que acha que é suficiente somente, essa pessoa pode se preencher, mas não é assim. Somente Jesus de Nazaré, através dele, através da salvação a ele, é que podemos ser preenchidos através da salvação e do seu Espírito Santo. E foi a mensagem que eu falei passada sobre o Espírito Santo, né? Ele é o Consolador. Então você aí que está ouvindo a palavra do Senhor, lembre-se, se você for uma pessoa autossuficiente, se você achar que você é alguma coisa, que você não precisa de Jesus, que você não precisa de Deus, você está com certeza indo ladeira abaixo. Você está em uma falência espiritual e a necessidade de Deus é rápida na sua vida. Então se humilhe, seja uma pessoa que se quebrante e seja uma pessoa que necessite do reino de Deus, para que você venha receber aí esse tesouro que é a presença do Senhor Jesus dentro de cada um de nós. Quarta lição: as bem-aventuranças revelam o caminho para a verdadeira justiça. Jesus afirma que a justiça exigida para entrar no reino dos céus deve exceder a dos escribas e fariseus, o que só é possível por meio de uma transformação interior, mostrando que as nossas obras não alcançam essa justiça. Deus é quem concede aos que são pobres de espíritos e humildes. Essa lição nos ensina que a verdadeira justiça é um presente de Deus, acessível a todos que se humilham diante dele e buscam a sua graça. Pois que os que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Pois precisamos dessa verdadeira justiça em nós, para que o Senhor transforme o nosso interior, para que nós nascemos de novo da água e do Espírito e venhamos fazer parte deste reino maravilhoso que é o reino dos céus. As bem-aventuranças, para finalizar aí, foram apresentadas por Jesus no Sermão da Montanha. São mais do que uma simples declaração de bênção. Elas formam a base da ética do reino de Deus, revelados as características dos verdadeiros discípulos. O termo bem-aventurança tem origem à palavra latim beatus, que significa abençoado ou feliz. Cada bem-aventurança começa com bem-aventurados, seguido pela descrição, uma virtude ou circunstância específica que conduz o favor divino. O contexto das bem-aventuranças do Sermão da Montanha: Jesus havia recém-iniciado seu ministério depois de realizar diversas curas, expulsar demônios e realizar milagres e compartilhar ensinamentos. O Filho do Homem atraía grande número de seguidores, pessoas de toda a Judéia, Jerusalém, Tiro e Sidom, e se reuniam em multidão ao redor dele, ansiosas para experimentar o poder e cura que emanava de Jesus. Lucas 6, versículo 17 a 19. Ao ver a multidão, Jesus subiu a uma montanha próxima e dedicou a noite inteira em oração. Quando o dia amanheceu, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles como apóstolos. Lucas 6, 12, 13. Mesmo com multidões ainda buscando sua atenção, Jesus reuniu seus discípulos e sentou-se na montanha e começou a ensiná-los, de forma que todos pudessem ouvir. Mateus 5, de versículo 1 ao 2. Ensinando aí os seus ensinamentos, Jesus pronunciou 9 declarações aí que combinavam com bênçãos, instrução e promessas conhecidas como as bem-aventuranças, mas que eu trouxe para você 4 lições sobre as bem-aventuranças. Então,
Essas bem-aventuranças proclamadas por Jesus no início do seu sermão, na montanha, ficou conhecido e revelaram para nós uma nova visão sobre o reino de Deus, que significa ser abençoado no reino de Deus. A palavra beatude vem do latim beatitude, que significa bem-aventurança ou felicidade suprema. O sermão Jesus utiliza essa palavra para desafiar as ideias prevalentes da época sobre justiça e bênção, especialmente aquelas promovidas pelos líderes religiosos. Jesus repete a frase bem-aventurado 9 vezes em o seu sermão, destacando as características aos olhos do mundo, porém parece fraqueza ou até desvantagem, mas que o reino de Deus são virtudes, como virtudes que levam às verdadeiras bênçãos. Guarde essas palavras nos vossos corações e que Jesus abençoe a vida de vocês.